Quanta luz neste ambiente aos olhos de quem o conduz. Bom dia Brasil, bom dia planeta, 31 países inscritos no canal da Tia Sô. E ao pedido dos meus fãs inscritos aqui no canal, já faz um ano que vários de vocês estão pedindo para a Tia Sô explicar o fator criança índigo, criança cristal, criança autista, crianças que sofrem de TDAH, crianças bipolares, prodígio, etc. Qual é a conexão? Qual é a diferença? Por favor, Tia Sô, explica pra gente. Então nós vamos abordar este assunto, eu vou dividir em 2 vídeos e resumidamente vou explicar para vocês qual é a diferença e qual é os fatores de conexão e, antes de mais nada, deixar bem claro que eu não sinto a obrigação nenhuma de me revelar para o mundo e nem para as pessoas que eu sou uma criança índigo, porém eu não tenho vergonha e nem medo nenhum de abordar o assunto se alguém perguntar. Também não me sinto na obrigação de explicação. Criança índigo, vamos começar. São crianças que encarnam aqui no planeta Terra, vindas de outras constelações desta mesma galáxia da nossa Via Láctea e que foram levadas, eu digo levada no sentido de criança levada, note, e foram punidas, o espírito dessas crianças foram punidas naquela constelação e como julgamento a punição é encarnar aqui no planeta Terra e já são reencarnadas de uma, 2 ou algumas vidas aqui no planeta Terra, não muitas. Porém, a partir da década de 70 do século passado, nós estamos falando de 1975, para ser mais exata, as crianças índigos que renasceram aqui neste planeta estão preparadas para se encontrarem, para entenderem da onde são, da origem do espírito dessas crianças e para ajudarem as pessoas ao seu redor ou mais ampliadamente do seu país ou até mesmo do planeta inteiro, para algumas. E depois desta encarnação aqui no planeta Terra, que já passou por reencarnação, já terão a oportunidade de voltar para a sua constelação de origem depois desta vida. Então, graças a Deus, depois desta vida, eu vou ter o direito de escolha se eu continuo ajudando este plano físico ou se eu tenho a liberdade e o direito de voltar para a minha constelação e reencarnar na minha constelação de origem, que é a constelação das 7 irmãs ou 7 princesas de Pleiades. Criança índigo. Toda criança índigo tem a habilidade de enxergar a aura das pessoas. Talvez desde criança ou a partir da adolescência ou a partir da fase adulta.
depende do apoio moral familiar da mãe e do pai que esta criança tem desde criança. Depende do apoio da sociedade, depende de como ela foi tratada desde criança. Toda criança índigo tem a habilidade de se comunicar com a fauna e a flora e os espíritos da fauna e da flora, com os animais, com as criaturas da terra e dos oceanos e do ar. Toda criança índigo tem a percepção do certo e do errado desde criança. Toda criança índigo é líder. Toda criança índigo tem uma autoconfiança incomparável que é confundida com TDAH nas escolas pelos professores por não terem controle de aceitarem o que está errado perante a sociedade, porque o eu daquela criança lhe reafirma outra verdade. E os professores taxam a criança como detrimental. Precisa de psicólogo, precisa de tratamento, bipolar, etc. Mas nem toda criança bipolar, nem toda criança detrimental é criança índigo. Agora, vamos conversar um pouco, resumidamente de novo, criança cristal. Nunca reencarnou antes aqui no plano físico deste planeta Terra. É a sua primeira encarnação física neste planeta. Já vem de outras civilizações ou constelações. E está aqui totalmente para ajudar a sociedade terrestre, sem karmas para pagar como as crianças índigos têm. Apesar dos nossos karmas serem pequenos e já estarem totalmente diluídos a partir desta vida física, e estamos preparados para nos encontrar e preparados para ajudar, talvez só a nossa família, ao redor da nossa família, o nosso país, talvez o planeta inteiro. A diferença é que criança cristal não sofre TDAH, nem é bipolar. A criança cristal, ela tem o controle emocional perfeito. É como se ela estivesse em estado zen desde o dia que nasceu. É um estado zen budista que uma pessoa leva 30 anos de estudo para obter um monge budista, uma monja budista. Esta criança cristal, ela já nasce em estado zen, porque ela não tem karma para pagar. Criança híbrida também é criança cristal. O que é uma criança híbrida? É uma criança que foi planejada com o DNA humano e DNA extraterreno, mas é nascida aqui no plano físico como um bebê normal de uma família normal, porém o espírito dessa criança é híbrido. Vem de um ser que nunca existiu antes, nem numa civilização, nem numa constelação, nem em lugar nenhum. Está totalmente se manifestando pela primeira vez num estado evolutivo muito alto, com duas funções. Uma, como pagamento de merecimento por existir, ajudando a sua sociedade. E segundo, fazendo com que o DNA espiritual dessas outras civilizações
que estão em deterioramento espiritual continuem coexistindo no universo. É muito complicado, não precisamos entrar em detalhes, enfim. Criança índigo já reencarnou aqui no planeta Terra algumas vezes, 1, 2 ou 3 vezes, como a tia So. Criança cristal nunca reencarnou, esta é a primeira existência de uma criança cristal. Se vocês querem um exemplo de uma criança cristal, a Kiane Kremaric, a pintora que pintou a imagem de Jesus Cristo, ela é cristal. Talvez ela tenha consciência disso, talvez não. Todos os irmãos de Akiane Kremaric são índigo. O pai e a mãe de Akiane Kremaric são índigos. Se eles têm consciência ou não, eu não sei. Geralmente, crianças prodígio são cristais, não necessariamente todas. Não se esqueça que eu acabei de explicar, criança cristal se manifesta aqui no plano físico pela primeira vez. Se encarna neste plano, neste planeta Terra pela primeira vez. Criança índigo já sofreu reencarnação. Por exemplo, Leonardo da Vinci, se está reencarnado, então, a partir de 1975, o espírito de Leonardo da Vinci reencarnou, talvez de novo como um artista, talvez não. Talvez ele reencarnou como um artista brasileiro que já faleceu, talvez não. Eu deixo a dúvida na sua cabeça. O que eu sei é para mim e eu não tenho obrigação nenhuma de dividir com vocês. Quem já reencarnou, quem morreu, quem renasceu no Brasil, no exterior, etc. Foi índigo, não foi índigo, enfim. Os índigos são crianças que já tiveram uma reencarnação neste planeta. A partir de 1975, nesta reencarnação, já estão preparadas espiritualmente para se encontrarem, para descobrirem a verdade por si mesmos, para lembrarem ou relembrarem de que constelação algumas delas são de origem, de que civilização e qual é a missão destas pessoas, missão de paz. Agora, qual é o lado triste da situação? Criança índigo nunca vai ficar milionária aqui neste plano físico. E a criança cristal vai ter muitas condições financeiras, porém, antes de morrer, antes de falecer ou desencarnar, vai se libertar de todos os bens materiais que ela conseguir com os talentos de prodígio que elas têm. Eu sei que é muito complicado para vocês entenderem e eu sei que vão surgir várias perguntas aqui nos comentários de vocês. Existem fatores que eu não posso revelar aqui no vídeo para vocês sobre as crianças índigo e o poder que eu tenho.
o poder de ler história da nossa história, história também religiosa, e saber o que é verdade, o que é mentira, o que foi modificado. E quando eu entro em dúvida, eu tenho o poder de me comunicar com os mentores espirituais e guias astrais e eles confirmarem para mim o que eu já estou pensando, o que está certo, o que está errado e às vezes, literalmente, conversarem comigo e me contarem outra história totalmente diferente do que está escrito na Bíblia, fatores religiosos da nossa história, e que procurando em vídeos no Google, tudo que eles me contam, depois eu acabo achando algumas pessoas, alguns repórteres já fizeram um estudo sobre o assunto, abordaram vários fatores religiosos que foram banidos pela Igreja Católica e também fatores que a Igreja Protestante leva em consideração, fatores que eu acredito estarem corretos sobre a religião judaica e fatores que eu acredito estarem corretos sobre a religião islâmica, fatores que eu acredito sobre a religião budista, fatores que eu acredito sobre outras religiões como a religião hindu, como a religião do xamanismo da Coreia do Sul e outros tipos de religiões. Todos esses segredos religiosos eu não tenho o direito de revelar aqui para vocês neste vídeo. São fatores que a criança índigo tem que entender e procurar por si mesmo. E eu tenho muita vontade e curiosidade de conhecer outras pessoas índigo e abordar o assunto e descobrir se elas sabem as mesmas coisas que eu sei, ou se não sabem é porque ainda não tiveram a curiosidade de perguntar para os mentores espirituais e guias astrais, ou delas mesmas quererem saber a verdade. No entanto, uma criança índigo tem a percepção de outra criança índigo e a conectividade de saber a verdade, o que é certo e o que é errado, pela o que vocês chamam de intuição, que está ligada com a glândula pineal dentro do cérebro, que é uma glândula única no corpo humano e que não é vinculada ou conectada com nenhuma veia sanguínea do nosso corpo, é uma glândula independente, é como se fosse a nossa alma dentro do nosso corpo, como se nós fôssemos um avatar e a glândula pineal é o espírito ou a alma aqui encarnada. O que petrifica e mata a glândula pineal e bloqueia o sexto chakra, que é o terceiro olho da visão, da telepatia, o segredo da atração, para quem já leu o livro, A Lei da Atração, The Law of Attraction, um livro muito famoso. A lei da atração, ela funciona pela glândula pineal. Tudo que você consegue manifestar na sua vida é pela glândula pineal. Porém, as crianças aqui do nosso planeta Terra, de 100 anos para cá, ou de 120 anos para cá, eu diria, foram envenenadas com flúor no aparelho dentário, nos dentes. E o flúor, ele petrifica e ele mata a glândula pineal. Como é que isso acontece se a glândula pineal não é conectada com nenhuma veia sanguínea e não sobe sangue para a glândula pineal? Isto acontece pelo oxigênio que sobe para o cérebro, que sobe pelas veias, porém ele exala
flúor dentro do cérebro e o flúor exalado mata a glândula pineal. Toda criança índigo tem o poder de bloquear o flúor de penetrar na glândula pineal. Toda criança cristal também tem este poder. Se você bater uma ressonância numa criança que é índigo ou cristal, você vai ver que a glândula pineal na ressonância é úmida. E uma pessoa que não crê, que não tem religião, que não consegue entender ou sentir o que é o espírito ou o que é a conexão da espiritualidade com o nosso corpo, com a nossa vida, com o plano astral, com os mentores espirituais e guias astrais. Uma pessoa que é desconectada com o fator espiritual, ela tem a glândula pineal petrificada na ressonância. É como se fosse uma pedra. Tipo um fóssil. Se você achar uma pedra de fóssil e quebrar no meio, tem a aparência de um animal fossilizado naquela pedra. Assim fica a glândula pineal das pessoas que não têm aquele sentimento espiritual, que não acreditam, que não conseguem, ao mínimo, sentir uma vibração energética, porque tudo vem do sexto chakra, do terceiro olho, que é a glândula pineal. Ela fica bem aqui, no meio da sua testa, dentro do cérebro, nesta direção. Então, o meu conselho para vocês, que vocês sabem que vocês têm uma criança índigo, ou que vocês desconfiam, a primeira coisa é parar de injetar flúor nos dentes desta criança e procurar pasta dentária natural. Infelizmente é difícil encontrar, mas eu ensino vocês como saber. Toda pasta dentária tem uma faixa azul, preta, vermelha e verde atrás do tubo da pasta dentária. Nenhuma dessas pastas são naturais e todas elas contêm flúor. Então, este flúor, ele ataca a glândula pineal. Mesmo se a sua criança não for índigo e ela tiver a resistência, aos poucos, a glândula pineal desta pessoa resseca. Então, eu aconselho a qualquer pessoa que tenha uma criança que está sofrendo de TDAH, ou uma criança bipolar, ou uma criança prodígio, não mate a glândula pineal da sua criança usando flúor, nem pelo dentista e nem pela pasta de dente. Procure uma pasta que não tenha nenhuma faixa e que esteja escrito nos ingredientes desta pasta natural, biológica e que não contém flúor. Aliás, toda pasta que contém flúor vai estar escrito no ingrediente que ela contém flúor. Se você achar uma pasta que não tem faixa atrás do tubo e não está escrito flúor nos ingredientes, provavelmente esta pasta é natural, provavelmente a cor dela vai ser verde na caixa de propaganda. A pasta de dente que eu uso hoje em dia é natural, mas quando eu era criança, sempre usei pasta de dente normal, com flúor, mas por eu ser índigo, eu tenho a habilidade de bloquear o flúor, de penetrar na minha glândula pineal e petrificar o poder do sexto chakra, que é o terceiro olho.
Criança bipolar. A criança bipolar, ela tende a crescer bipolar e chegar ao suicídio, chegar ao abuso de drogas. Infelizmente é muito triste. Nem todas as crianças bipolares são índigo, mas se você tem uma criança bipolar e você quer ajudar esta criança, primeiro começa com a pasta de dente. Segundo, a criança bipolar, ela precisa de muito açúcar natural. O açúcar, ele tem um efeito numa criança normal de agitar a criança, e a criança fica tá. Numa criança índigo, se ela for bipolar, o açúcar natural vai acalmar esta criança. E da onde você retira este açúcar natural? Das frutas e do mel. Então essa criança bipolar índigo precisa de muito açúcar e mel para se acalmar e chocolate com mel. O açúcar branco cristalizado, ele é um veneno para qualquer criança, bipolar, não bipolar, índigo, não índigo. Mas a criança índigo precisa de açúcar natural para se acalmar. Então, experimenta o açúcar natural de frutas e de mel também para as crianças bipolares que não são índigo. A minha mãe, sem saber, mas guiada pelos mentores espirituais e guias astrais, e ela não era religiosa quando eu nasci, ela passou uma fase de vida, ela e o meu pai, totalmente agnóstica, sem acreditar em religião, quando eu nasci. Até um certo dia, depois que eu já estava adolescente. Enfim. Mas a minha mãe sempre ouviu a intuição, sem saber o que era intuição, o que eram os mentores espirituais e guias astrais. Por minha causa, os mentores espirituais e guias astrais se aproximavam dela, e por causa de minha irmã também, a minha mãe sempre colocava mel na mamadeira do leite da gente. E para falar a verdade, eu não gostava muito. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu tenho uma memória de elefante, eu pedi para minha mamãe não botar mais mel na minha mamadeira, porque eu não gostava. Mas, por incrível que pareça, me acalmava muito. Depois eu passei 30 anos da minha vida sem gostar de mel e, de repente, a partir dos 36 anos, agora eu tenho 42, eu não vivo sem mel, no chá, no café, etc. Nos doces que eu faço e tento fazer gluten free, sem glúten, cozinhar sem glúten. Uma dieta saudável para uma criança índigo é fundamental para uma criança, uma adulta, como eu, como os seus filhos, para exercitar o sexto chakra, que é o terceiro olho da visão. Outra coisa muito importante para uma criança índigo e cristal é abstinência sexual com outra pessoa que não seja o seu esposo ou sua esposa. O sexo, ele suga as energias de uma criança índigo e uma criança cristal. E esta energia, este poder
que é roubado prejudica na vida física desta criança, que precisa também ter uma vida física e responsabilidade física perante a sociedade, aqui neste planeta físico. E esta energia é roubada para o parceiro homem, no caso eu estou falando de uma mulher índigo ou mulher cristal, e dá muitos benefícios para aquele homem, sem dar benefício nenhum para esta mulher índigo, na fase adulta de uma menina, uma criança adulta agora. Nós estamos falando em 2019, para as crianças índigos que nasceram na década de 70 do século passado, a partir de 1975. Hoje todas são adultas, eu tenho 42 anos. Então é muito importante saber que crianças índigo que sofreram com os namorados da vida, que sofreram divórcio, que sofreram financeiramente, foi por terem perdido o seu poder energético e ter passado, distribuído este poder para o homem, que consegue, como um aspirador de pó, sugar o poder que é liberado, porque toda criança índigo, ela libera uma energia para as pessoas que ela mais gosta, para as pessoas mais próximas dela. Não existe o controle de não liberar. O conselho é abstinência sexual, não abstinência própria, mas abstinência com outra pessoa. É fundamental que não aconteça, para que esta pessoa, esta mulher índigo, consiga ter sucesso físico perante a sociedade material, porque afinal de contas vivemos numa sociedade material. Durante a nossa encarnação aqui no plano físico, é importante ter fundos materiais de sobrevivência. Então, mesmo sendo estudada, tendo uma faculdade, um diploma não é suficiente. Nós precisamos dessa energia energética de realização material para manifestar abundância financeira nas nossas vidas também, para tomarmos conta financeiramente e fisicamente deste corpo avatar que existe neste plano físico. Eu vou cortar o vídeo aqui e no próximo vídeo nós vamos falar sobre as crianças autistas. Shalom, salam aleikum, namastê.